Bom dia. O nosso trabalho é sobre a ditadura no Chile, e ela vai de 11 de setembro de 1973 até 11 de março de 1990. Os participantes do nosso grupo são Eduardo Ferreira, eu, Iago Sanches, João Pedro e Cauã Leonardo. Oi, eu sou o João Pedro e eu vou falar um pouco do contexto antes da ditadura. Em 1970, Salvador Allende, da Unidade Popular, composta de socialistas e comunistas, substituiu o governo de Eduardo Frei. A vitória de Allende foi resultado de um longo período de lutas populares no Chile, de uma elaborada união política das forças de esquerda e de uma elaborada união política das forças de esquerda. A vitória socialista estimulou a mobilização de grandes contingentes da população, com a ocupação de terras e de fábricas que pressionavam o governo a avançar além de seus propósitos originais. Em resposta, as forças conservadoras conseguiram se rearticular e conspiravam contra o governo, o que provocou um clima de instabilidade social. Bom dia, eu sou o Cauã e agora eu vou falar um pouco sobre a queda da democracia. Bom, como o Iago falou lá no início, a ditadura se iniciou em 11 de setembro de 73 e ela foi comandada pelo presidente que na época era o Pinochet. E a ditadura dele e suas ideias em si tinham uma característica bem fascista. E para confirmar ainda mais essas características, ele era bem próximo de um pastor chamado Paul Schaeffer, que era ex-membro de um partido nazista alemão. Lá no Chile, existe um estado que é chamado de Estádio Nacional de Santiago, e ele foi usado como detenção cerca de 20 mil pessoas, e essas pessoas eram todas políticas, e isso nos primeiros meses do governo militar. Ele foi usado até mais ou menos novembro de 73, e por conta disso se tornou um símbolo de repressão. E uma outra coisa que ocorria era no regime dele, que os opositores eram caçados e censurados, e dependendo da situação, até mortos. Um exemplo disso foi o que ocorreu com Orlando Letelier, que era contra tudo isso e fazia diversas críticas à ditadura de Pinochet. Mas além disso, faziam diversas torturas com a introdução de ratos nas partes íntimas de detentes. E um outro detalhe sobre o Orlando é que ele foi morto nos Estados Unidos e isso acabou abalando muito a relação entre o Chile e os Estados Unidos. Em 1980, Pinochet criou uma constituição que prorrogou seu poder até meados de 1990. Em 1988, a população se revolta, como vemos nas fotos ao lado, botando em votação a permanência do ditador até 1997. A ditadura foi reprovada, com o não ganhando com 56% contra o sim com 44%. Em 1987, o governo de Pinochet promulgou a Lei Orgânica dos Partidos Políticos, que permitia a criação de novos partidos políticos. E no ano de 1989, após a realização do plebiscito, foram realizadas eleições presidenciais e parlamentares, tendo Patrício Aylwin, do Partido Democrata Cristão, eleito, colocando assim um fim à ditadura de Pinochet. Agora falando um pouco sobre como os Estados Unidos interferiu em toda essa situação, tacamos dois pontos importantes. Um deles foi quando eles financiaram um movimento contra a presidência de Salvador Allende, e isso pois estavam com medo da ameaça comunista, que, de certa forma, estava crescendo e se desenvolvendo. Existe até uma conversa entre o presidente americano Richard Nixon e seu secretário de Estado. Na conversa, eles estavam discutindo sobre a presença do país por trás do golpe militar ocorrido. Um outro ocorrido foi quando impuseram sanções econômicas ao Chile, ou seja, eles forçaram a queda do preço do cobre, sendo que o cobre era o principal produto de exportação chileno, dentro do mercado internacional. Esse foi o nosso trabalho e muito obrigado por nos ouvir.